É isso, Sociedade Digital no ar. Vamos juntos nesta próxima meia hora, desvendando os mistérios deste mundo cada vez mais conectado. Hoje o nosso assunto, os criptoativos. Uma preocupação grande, todo mundo olhando para esses ativos digitais e tentando entender qual o melhor caminho para regular, como que o investidor está lidando com isso, como que as empresas estão lidando com isso, o que é risco, o que não é, e como fazer com que tudo isso que faz parte dessa nova economia se conecte de maneira saudável, que a gente já tem, para que as coisas evoluam, para que a gente não freie a inovação enquanto ela acontece, às vezes até mesmo antes de acontecer, mas também não sejamos os causadores da destruição do mundo no caso de nada dar certo. Não me parece ser essa a questão com os criptoativos, que já estão aí muito bem, obrigado. É uma coisa que já vem se desenvolvendo há bastante tempo, e a gente fala sempre aqui no Sociedade Digital que o grande desafio no fim do dia é a gente conseguir conectar todas essas iniciativas e tudo o que surge como novidade de modo a fazer com que a engrenagem funcione mais e melhor. Não necessariamente a gente precisa fazer tudo muito mais rápido, embora o tempo, né, para que as coisas aconteçam tenha diminuído consideravelmente, mas é fazer com que as coisas caminhem de maneira saudável. E aí esta nossa conexão, esta nossa ponte aérea, ela só fica completa se eu vou até o Rio de Janeiro e digo olá, André Miceli. Olá, Carlos Aros, olá a todos aqueles que nos ouvem e veem. Realmente, muita coisa para a gente falar a respeito. Recorrentemente, nós trazemos aqui a constatação de que quando o assunto é tecnologia, frequentemente as práticas antecedem legislações, regulações e formalizações. Mais ou menos isso que a gente vê acontecendo também dessa vez com as criptos e, obviamente, precisamos debater a respeito. E o que é engraçado, né, é que a gente já está aqui, deixa eu já apresentar o Flávio Durso, ele que é presidente do Instituto Nacional de Estudos sobre Criptoativos, o Inecripto, é um grande conhecedor do tema, um cara que vai nos ajudar a mergulhar nesse universo para entender o que está acontecendo, para onde a gente tem que olhar. Tem Real Digital, aí, o Drex, né, já sendo gestado, a gente tem um sem número de ativos sendo tokenizados, enfim, a gente tem uma economia se construindo com base nessa modalidade dos criptoativos e a gente precisa estar atento a tudo isso. Flávio, obrigado por estar aqui com a gente, é um prazer recebê-lo aqui no Sociedade Digital, meu amigo. Carlos Aros, André Miceli, o prazer é todo meu. Vocês que são profundos entendedores de tecnologia, hoje me dão esse privilégio da gente estar conversando um pouquinho sobre esse tema que me é tão caro, que são os criptoativos. O André falava sobre a regulação, eu dizia sobre a pressa das coisas, né? Surge a inovação, alguém tem uma ideia incrível, testa essa ideia, o negócio vinga, ganha escala, e, de repente, as coisas começam a mudar o mundo começa a ser transformado a partir desses pequenos movimentos. Mas aí tem alguém que olha e diz assim, opa, peraí, como é que faz para preencher isso aqui na hora de fazer o imposto de renda? Porque, no fim do dia, essa é a preocupação do regulador, é a preocupação do investidor, o olhar das empresas sobre tudo isso. Como é que eu presto contas para alguém sobre esse dinheiro que, ainda que não materializado da forma como a gente entende, como a gente conhece o dinheiro, tem cada vez mais valor, se torna cada vez mais importante. Acho que esse é o grande desafio hoje, né? A gente vai enquadrar tudo isso em qual campo na hora de preencher ali um formulário? Essa é a angústia do regulador hoje em dia com essas inovações todas? Sabe, Aros, você falando, eu até comecei a dar risada porque foi exatamente isso que aconteceu com relação aos criptoativos. Até o final do ano passado, não havia legislação nenhuma que não uma instrução normativa da Receita que buscava ali organizar a parte da tributação. Então, a preocupação do Estado até então era simplesmente com relação a tributos. O que mudou no final do ano passado
com o marco legal dos criptoativos. Por isso que eu estava dando risada enquanto você falava dessa questão que o foco é inicialmente a tributação. No que se refere aos criptoativos, essa situação não foi diferente aqui no Brasil. E o André Miceli, como um profundo conhecedor de tecnologia e também acaba conhecendo essa parte legislativa, coloca também muito bem essa questão. A tecnologia é dinâmica, a tecnologia é rápida. E a legislação, muitas vezes, ela tem o seu timing, o seu modo, o seu caminhar mais lento. O que é muitas vezes válido, porque um dos grandes pontos é a legislação não atrapalhar o desenvolvimento tecnológico. Então, é sempre muito importante que haja uma cautela para que a legislação não atrapalhe o que está acontecendo e revolucionando muitas vezes o mundo. Flávio, o Sam Bankman-Fried está sendo bombardeado pelos procuradores americanos a respeito de tudo que tem acontecido, ou que aconteceu, melhor dizendo, na FTX. E ele vem tentando se defender, contra-argumentar, mas aparentemente as coisas não vão terminar muito bem para o lado dele. Com maior ou menor escala, parece claro que vai acontecer um dano em uma empresa, uma organização que por muito tempo foi um dos símbolos desse mercado. De que forma você enxerga a possibilidade de contágio, o quanto as outras corretoras, as outras gestoras de cripto, de que maneira elas devem reagir e o mercado, aquele que também está fora do mundo cripto, deve receber essa mensagem? Miceli, essa sua colocação é muito importante, porque realmente, quando tivemos o problema da FTX, da quebra da FTX, e o que é considerado, está sendo acusado como uma fraude, né, isso trouxe resultados negativos com relação aos criptoativos e da credibilidade dos criptoativos. Houve uma desvalorização dos criptoativos nesse momento e isso traz uma desconfiança que já é algo presente e quase que inerente aos criptoativos. Nós temos o caso Silk Road, nós temos o próprio Bitcoin, que foi criado por Satoshi Nakamoto, um pseudônimo, ou seja, ninguém sabe quem é Satoshi Nakamoto, se é um homem, se é uma mulher, se é um grupo de pessoas. Inclusive, fez 15 anos agora, no final de outubro, que foi lançado esse white paper do Bitcoin. Então, essa desconfiança, isso acaba, sem dúvida nenhuma, atrapalhando esse mercado que tem tudo para deslanchar. É uma realidade, é algo inevitável, já está presente em nossas vidas. O Carlos Aros traz o exemplo do Drex, dadas suas peculiaridades, é uma demonstração de como os estados também estão de olho nessa questão dos criptoativos. E isso tem se mostrado cada vez mais presente na vida dos seres humanos. O governo do Reino Unido fez uma manifestação já sinalizando um encaminhamento para a regulamentação de criptoativos por lá. Muito provavelmente, eles vão olhar para o modelo do bloco europeu e partindo do entendimento que o bloco europeu tem sobre o assunto e, claro, recolhendo aquilo que serve, jogando fora aquilo que não serve para o contexto deles e é natural. Mas chama a atenção que numa das manifestações lá, eles fazem um comparativo dizendo assim, olha, muitos ativos, e aí faz lá a identificação, assim, serão submetidos aos mesmos critérios e às mesmas imposições que os bancos e que o modelo, vamos colocar assim, tradicional, também está submetido. A minha pergunta é a seguinte, Flávio, essa lógica, ela impulsiona o setor ou ela engessa o setor? E aí faço essa pergunta porque tenho a sensação de que muitas vezes quando a gente tenta colocar todo mundo dentro do mesmo balaio que já existe, o que está de fora não vai caber, aquela roupa não serve, e quem já está ali não vai abrir espaço para o outro chegar. São coisas incompatíveis. A gente viu isso acontecer em alguns lugares, dentro ainda dessa lógica da economia compartilhada, a história dos aplicativos.
não melhorou a condição dos taxistas, também não criou uma condição boa para os aplicativos e é um modelo hoje que é todo truncado. Não se encontrou um caminho positivo para as duas coisas acontecerem. Qual que é a tua leitura de tudo que vocês têm estudado? Qual é, dentro desse cenário amplo, o melhor encaminhamento para esse tema? O que se tem verificado, Carlos, é que a regulação tem sido positiva, porque traz outros investidores, outras pessoas, outros atores para esse universo cripto. Quando você tem um universo totalmente desregulado, isso traz uma insegurança. E o universo cripto, como eu disse, é inseguro. Você está falando de uma rede na qual não há a possibilidade de você desfazer uma operação, por exemplo, na rede Bitcoin, quando você faz uma transferência de um Bitcoin. Então, isso traz uma insegurança. Nós vemos diariamente casos de golpes, de fraudes, casos mais sérios em que envolvem corretoras fraudulentas, etc. Então, isso sempre traz uma insegurança muito grande. E onde há insegurança, sempre há uma cautela por parte das pessoas em colocar patrimônio, principalmente grandes volumes de patrimônio. Daí também porque a importância dessa discussão que tem acontecido nos Estados Unidos com relação a fundos de índice, né, o ETF, porque isso faz com que investidores possam fazer investimentos atrelados a essa variação, por exemplo, do Bitcoin, mas sem ter aqueles riscos inerentes a esse criptoativo. Flávio, quando o Aros trouxe essa questão dos problemas que são adicionados aos problemas da tecnologia vigente ou da prática vigente, eu fico pensando naquela analogia que de vez em quando eu trago por aqui, que é a do triciclo, né? Que é o pior da moto com o pior do carro. Desconfortável como um e lento como o outro. A gente viu agora uma discussão grande em função do que está acontecendo em relação à discussão do financiamento dos terroristas do Hamas, um movimento dos legisladores americanos falando sobre, por exemplo, transações mistas, os mixed transactions, quando você vai fazer uma transação de um ponto para outro, em algumas gestoras, algumas corretoras, há a possibilidade de dissolver aquela transação em diversos criptoativos e depois levar para essa conta de destino o equivalente àquela quantia inicial depois dessa dissolução, ou seja, em muitos criptoativos diferentes, justamente para dificultar o rastreio. E a alegação é que esse tipo de possibilidade acaba viabilizando o financiamento de uma organização terrorista e outras práticas criminosas. Por outro lado, existe essa flexibilidade, ela é usada sem que haja nenhum prejuízo à lei. Tem alguns profissionais, algumas transações comerciais que, de fato, se aproveitam desse formato porque dá agilidade, porque sim, querem se utilizar da prerrogativa de se tornarem anônimos sem que isso configure um crime, enfim, por aí vai. É uma prática legal usada por pessoas que estão associadas a outras práticas ilegais. Como a gente vai garantir, Flávio, quais são os caminhos para garantir que a gente não tenha um sistema que é engessado como o atual e, mesmo assim, viabilize práticas ilegais? O dilema do triciclo, nesse caso, da falta de flexibilidade e, ao mesmo tempo, da possibilidade de ações ilegais acontecerem de maneira paralela. Sua pergunta é excelente e com certeza sem uma resposta, mas tentarei aqui tatear um pouquinho o tema. Eu creio, de verdade, que a solução para essas questões não está na lei. Não é a lei que vai solucionar essas questões. Acho que a própria tecnologia
é que vai conseguir criar soluções para essas questões que acabam surgindo em razão do desenvolvimento tecnológico. Não adianta você, muitas vezes, proibir algo. Isso não traz uma consequência efetiva ao final. Então, no caso, por exemplo, dos criptoativos, há sempre um link que é feito entre cripto e crime, cripto e lavagem de dinheiro. Isso é muito comum. E eu até fiz questão de trazer um dado aqui, que foi levantado e apresentado por um report de uma empresa que faz análise dessas redes, de que no ano de 2022, 23,8 bilhões de dólares, é o valor estimado, teriam sido lavados através de cripto. Quando a gente pensa num número desse, é um número que salta os olhos, sem dúvida nenhuma, é um número relevante. Quase 24 bilhões de dólares teriam sido lavados através de criptoativos. Todavia, quando se olha todo o universo cripto, isso representa 0,24% do total de transações com criptoativos. Ou seja, em termos percentuais, é praticamente irrelevante. Não chega a 1/4 de 1% o volume que teria sido lavado através de cripto. Então, nesse caso do mau uso, do uso inadequado das tecnologias, nós estamos vendo isso na internet rotineiramente, todo dia. Crimes, fraudes, estelionato e etc. Todo dia. Infelizmente, a lei muitas vezes não consegue alcançar e brecar essas atividades. E por isso que eu creio que a tecnologia, sim, terá a forma de solucionar esses problemas. Agora, esse aspecto do cometimento de crimes e usando os ativos digitais, a gente até falou outro dia sobre isso aqui, né, André? Dizendo que é muito fácil carimbar os ativos digitais e dizer assim, tá vendo? Olha só, os terroristas usam. Porque antes deles, os terroristas usavam quaisquer moedas. Usavam o dólar, usavam o euro, usavam o real, não importa. É só mais um meio, uma facilitação que advém do desenvolvimento tecnológico para você transacionar. Ou seja, poderia ser qualquer outra coisa, mas é o criptoativo. Há um risco muito grande, e aí agora não sob o olhar técnico, né, mas sob o olhar da formação da percepção, do senso coletivo, há um risco de que toda vez que a gente fica carimbando e colocando esse tipo de criando essa imagem para as pessoas de que, olha, isso aqui é marginal, olha, isso aqui é perigoso, porque, olha, os criminosos estão usando. A gente afasta as pessoas de algo que, no fim, faz parte de um ecossistema muito maior e que é benéfico. As empresas estão buscando caminhos para incorporar as suas rotinas, tecnologias que estão ligadas à construção de todo esse ecossistema dos ativos digitais. Por exemplo, a própria blockchain, enfim, e outras. Então, não dá para a gente marginalizar. Você tem um pouco essa preocupação também, Flávio, de que, de alguma maneira, nós estamos comunicando errado essa história, porque já é difícil de explicar o que é. Gastamos aqui, eu e o André, programas e mais programas para que as pessoas entendessem, né? Lá no começo, o que era o Bitcoin e tudo mais. E ainda hoje é uma abstração para muita gente. Quando a gente chega numa situação como essa, em que um caso que está ganhando tanta repercussão como esse, da guerra Israel-Hamas, e a gente associa isso a algo ruim, a gente desconstrói todo esse processo de educação também para esse novo momento, né? Você muito bem coloca, Carlos. Eu tenho feito muito isso de defender e tentar mostrar esses pontos positivos que os criptoativos têm. A gente no Instituto Inecripto tem trabalhado nisso e eu nas minhas palestras também. Porque como você também muito bem coloca, não é uma novidade a lavagem de dinheiro, não é uma novidade o financiamento ao terrorismo, o tráfico de armas, de seres humanos, de órgãos. Então isso sempre houve pagamento para isso. E se por um lado, e eu defendo isso de maneira bastante clara, se de um lado os criptoativos facilitam essas transferências por todo o mundo, por outro, no caso, por exemplo, do Bitcoin, deixa uma prova eterna, deixa um rastro ali, que pode ser usado, inclusive, para se fazer a investigação e punir
aquele que cometeu o crime. Nós temos o caso de um ataque de ransomware daquele oleoduto americano, o Colonial Pipeline, em que foi possível, posteriormente, recuperar boa parte dos recursos que foram pagos através da extorsão que foi realizada, em razão desse rastreio, dessa análise que foi feita na rede. Então, se por um lado, realmente, há alguns benefícios eventuais, se assim podemos chamar, para o cometimento de crimes, também há alguns riscos, como na internet, que deixa o seu rastro através do IP, da sua porta lógica. No caso dos criptoativos, há aí a blockchain, onde há esse histórico em que a pessoa poderá ser eventualmente identificada. Então, não dá para a gente simplesmente olhar essa questão e marginalizá-la, como você falou. Tem muitas características positivas. Veja, podemos ter aqui um incidente mundial e as pessoas do mundo inteiro podem se unir para auxiliar ali aquela questão, uma ajuda humanitária, através de cripto, facilita, não há barreiras aos criptoativos, os criptoativos não enxergam barreiras fronteiriças. Isso é fantástico, isso é revolucionário. O que nós temos que fazer é verificar o bom uso, o que pode ser feito com esses criptoativos. O que se faz, ou o que se leva em consideração, é que nós estaríamos mais ou menos no ano de 1997 da internet. Então, muita coisa está por vir. Se hoje a gente pensa num criptoativo como o Bitcoin como uma reserva de valor, também já se pensou como uma forma de transacionar. Eventualmente, também pode se utilizar para outras coisas, e isso vai se apresentando com o desenvolvimento da tecnologia. Então, nós estamos muito no início de algo que realmente já está impactando a nossa vida, mas que irá impactar ainda muito mais. Agora, tem um ponto, Flávio, que eu acho interessante que você traz sobre a dificuldade dessas respostas. A gente também fala muito frequentemente aqui na sociedade que para todo problema complexo existe uma solução simples, elegante e errada. Não dá para buscar respostas simples para essas questões que são bastante complexas. São complexas porque são inéditas, são complexas porque a tecnologia por si só tem o seu grau de dificuldade, porque o conceito é difícil de entender, para popularizar isso é difícil, para rastrear, enfim, nasceu de uma maneira mais anárquica, vamos dizer assim, e aos poucos vai tomando aquele choque de realidade, e os países também, os governos que num primeiro momento resolveram renegar a tecnologia, contestar a possibilidade dela de fato se consolidar, vão dando o braço a torcer e aprendendo a lidar com algo que veio para ficar. A gente precisa ajustar tanto um lado quanto o outro para que eles se encaixem. E você está liderando uma iniciativa que tem como objetivo estudar, pesquisar, buscar respostas para essas perguntas. Qual é a tua missão nesse processo, de fato? Qual é o teu sonho grande para que isso aconteça? Miceli, eu acho que eu tenho que ser um grande maestro, porque quando a gente consegue reunir grandes nomes, grandes figuras que representam, por exemplo, a magistratura, o Ministério Público, a polícia, as entidades civis que estudam o tema e que têm pessoas que têm todo esse conhecimento, toda essa bagagem numa entidade, a gente tem que tirar o melhor de cada um. E dada essa especificidade de cada um, esse conhecimento, essa experiência de cada um, a gente tem que tentar extrair tudo isso e daí apresentar algo que seja palpável. Muito está sendo feito. Veja, nós estamos no momento em que encerrou-se a CPI das pirâmides financeiras, em que se foi investigada a questão dos criptoativos. Nós temos o marco regulatório dos criptoativos, como eu disse, e a lei foi aprovada, foi determinado que o Banco Central regule este mercado, lógico que sempre salvaguardando a parte dos valores mobiliários que compete à CVM, mas o Banco Central já está fazendo, ou vai iniciar agora em novembro, uma consulta pública para verificar como ele vai regular esse mercado. Então, daí também é um papel que o Instituto tem que participar, mostrar, trazer toda essa experiência de todos os seus conselheiros, de todos os participantes, para tentar contribuir com essa regulação, com o ecossistema, com a tecnologia, para que isso seja algo cada vez mais real e cada vez melhor. A ideia é trazer um ambiente melhor, possa trazer maiores negócios, seja um ambiente próspero,
para sempre contribuir e para que essa tecnologia perca muito do que ela possui de visão negativa, como foi dito desde o início, essa visão de que os crimes estão próximos aos criptoativos. Para a gente fechar aqui, Flávio, a gente quer olhar pelo lado das empresas. A gente sabe que não só sob a perspectiva do desenvolvimento de novas tecnologias, mas também com uma responsabilidade muito grande para popularizá-las, as empresas têm aí um papel chave nesse processo. Imagino que você seja muito acionado pelas empresas para que elas possam entender esse universo e como elas se relacionam com ele. Qual é a perspectiva delas nos mais diferentes setores e o que hoje é visto como desafio, na tua visão, para que elas deem passos mais acelerados em direção a essa incorporação dos ativos digitais, dos criptoativos, nas rotinas dos negócios? Aros, você me faz lembrar o início. Quando a gente falava em criptoativo no início, quando surgiram as primeiras exchanges ou essas corretoras, o que acontecia? Elas tinham contas bancárias em instituições financeiras. E o que essas instituições financeiras faziam? Encerravam essas contas e justificavam isso por falta de interesse comercial. Havia um risco, um olhar negativo, se acreditava que ali passava dinheiro que não era proveniente de atividade lícita. Então, os bancos não queriam ali estar, não queriam que esse capital circulasse pela sua entidade. Todavia, hoje, o que nós verificamos? Esses mesmos bancos que muitas vezes fecharam contas de corretoras, hoje possuem as suas corretoras, as suas exchanges. Então, essa mudança é muito visível. Os bancos, inclusive tradicionais, alguns deles têm corretoras para atuar nesse universo, nesse mercado cripto. E as empresas também estão olhando esse universo, esse mercado. Lógico que há muita cautela, lógico que há muito medo por causa disso, falta de conhecimento, os riscos envolvendo, nós temos risco de hack. Se houver, por exemplo, um ataque de um cracker, né, que seria, poderia haver aí a perda dos valores. Então, realmente, é algo que demanda um conhecimento, é algo que demanda uma cautela. Nós temos empresas de segurança montando bunker para armazenar ali as carteiras. Então, nós temos todo um ecossistema que também está se montando para poder possibilitar um desenvolvimento maior, inclusive para as empresas nesse universo cripto. Perfeito. André Miceli, este é aquele momento em que eu digo que o relógio está contra nós, o tempo voou, Fagner já deu o aviso e eu preciso então agradecer o Flávio Durso, presidente do Inecripto, que esteve conosco aqui para essa aula sobre os criptoativos, nos ajudando a entender as perspectivas desse setor. Tem muito desafio pela frente, mas muito mesmo. É muito animador porque a gente vê muita coisa acontecendo, é também caótico porque tem muita coisa acontecendo, então tem um monte de coisa para ser anunciada, tem ainda muita discussão para a gente acompanhar aqui no Brasil, fora do Brasil, e a gente entender como as coisas vão se acomodar. E aí, à medida em que as coisas forem se acomodando, do ponto de vista regulatório, sobretudo, aí fica mais fácil para as empresas também caminharem, tudo isso que a gente conversou aqui. Mas, Flávio, obrigado, um prazerzaço recebê-lo aqui. Até a próxima. Obrigado, Carlos. Obrigado, Miceli. Um prazer estar aqui com vocês, podendo falar um pouquinho de cripto e tentando afastar essa imagem negativa e mostrar que há um universo novo que está se abrindo aí de oportunidades para todos que nos acompanham. André Miceli, semana que vem tem mais, velhinho. Um abraço. É isso, semana que vem tem mais. Obrigado, Flávio. O lado bom dessa história é a gente saber que as tecnologias que mudaram o mundo sempre tiveram um percurso cheio de solavancos e curvas sinuosas. Com os criptoativos, sem dúvida nenhuma, não vai ser diferente, mas eles vieram para ficar. É importante que a audiência do Sociedade Digital estude, debata e tenha uma visão que aos poucos vá amadurecendo a respeito desse tema. Um abraço para vocês, para todo mundo que nos ouve e vê. E a sugestão aqui, a dica para conhecer o trabalho que o Flávio e toda a turma
faz lá no Inecripto. Inecripto, assim como se escreve do jeito que se fala, .org.br, e aí tem mais informações, os estudos, enfim, tudo que eles estão trabalhando e, óbvio, acompanhá-lo nas redes sociais e tudo que ele está produzindo, porque, sem dúvida nenhuma, esse é um assunto que vai ditar o compasso do nosso desenvolvimento nos próximos anos. Flávio, até a próxima, querido. Para você que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigado. E o convite para você assistir este e os programas anteriores lá pelo Panflix. Se você não baixou, muito fácil, só baixar na loja de aplicativos do seu smartphone. A gente volta com Sociedade Digital aqui na PAN na semana que vem, discutindo muito mais os impactos da tecnologia no nosso cotidiano. Um grande abraço. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.